Boa noite, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vocês viram, Farroupilha tá famosa, né? Por causa de um casamento. Tá todo mundo comentando, né? Misericórdia. $1.500 convidados para um casamento. Eu, como um bom gringo, já perguntei quem que vai pagar tudo isso aí? Comida para todo esse povo, hein? Muito bem, gente. Estamos felizes. É bom. Como é bom a gente estar reunido. É uma alegria, né? Tremenda. Você pode abrir em 2 Coríntios 5. Eu quero falar sobre um texto muito conhecido, o Ministério da Reconciliação. Provavelmente é um texto que você já passou. Se não passou, passe. A gente só vai ver alguns versículos. E o tema é: eu sou um transformador de vidas. Tem frases que são difíceis de dizer, né? Eu não sei. Mas quando eu coloquei esse tema, eu fiquei pensando: será mesmo que eu posso falar isso? Eu sou um transformador de vidas. Então repete comigo, você, por favor, sem medo. Eu sou um transformador. Isso aí, mais uma vez. Olha que bênção, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, aonde ele começa, quando ele chega até nós, como ele passa por nós e qual é a finalidade de toda essa transformação. Nós vamos dar leitura, então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, nós vamos do versículo 17 até o 20. Você, por favor, leia comigo aí. Portanto, se alguém está, é nova, as coisas antigas já, eis que surgiram, tudo isso provém, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de, e nos deu, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos... Olha que maravilha, nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos como se por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai. Começamos agradecendo, Pai, nós temos tanta coisa para agradecer a essa família maravilhosa, essa comunidade de fé, Pai. Como é bom chegar aqui no domingo, Senhor, ter um cafezinho, encontrar as pessoas, abraçar, conversar, essa família, Senhor, que nós nunca percamos, Senhor Deus, essa unidade, Pai amado. Que nós possamos realmente manter esse elo, essa união que vem do Espírito Santo. Então, te agradecemos por essa família, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. E agora coloca no nosso coração essa mensagem, Pai, que eu acredito ser uma mensagem tão importante para cada um de nós, Pai. Que nós possamos entender, Senhor Deus, que nós somos esse transformador, Pai, aonde a gente está, Senhor. Então nos conduz pelo estudo da Tua Palavra e que Teu Santo Espírito nos dê essa clareza, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, Paulo aqui, nesse texto, né, você pode ler ele todo em casa,
do 11 até aí o 21, né? Paulo aqui ele não está falando da salvação individual, mas de um processo de transformação que ele vai passar por cada um de nós. Então tem 3 perguntas que esse texto ele vai responder e nós vamos passar por elas, né? O que Deus faz, o que acontece com quem é alcançado por essa mensagem da reconciliação, nós no caso, e depois disso, né? Qual é o nosso papel nessa história? Então, se Deus vem até nós, Ele nos alcança, né? Começa com Deus. E depois disso, como é que fica? E o primeiro ponto é que a gente precisa entender que a transformação, ela vai começar em Cristo. Ela vai começar quando nós temos acesso ao Evangelho, quando nós temos acesso a Cristo, a salvação. E o primeiro ponto para ressaltar nesse texto, que o versículo, textinho curto, vamos ler de novo, né? O versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, né? O que esse texto, ele está falando? Ele vai falar da nova criação mais adiante, né? Mas a nossa união com Cristo, e é uma união, eu diria, mística, difícil de explicar, né? No sentido de dizer que muitas pessoas... Dá um exemplo assim, se a gente perguntar, muitas pessoas dizem crer em Jesus, conhecer a Cristo, mas elas não têm a certeza da salvação. E nós que temos a certeza da salvação é uma união diferente, não é apenas do saber ou do conhecer, o Espírito Santo habitando em nós. Você entende? É uma união mais profunda. É essa transformação e a consequência dessa união, tá? É o quê? Nova criação. Isso é muito legal, gente. Presta atenção. Nova criação não é uma reforma, né? Aquele apartamento alugado que a gente aí só vou dar uma mão de tinta aqui para não gastar muito. É uma nova construção, é uma recriação. Então, estar em Cristo é algo impactante para as nossas vidas. Para quem teve esse encontro, essa união. Então, o que acontece? As coisas antigas, elas já passam. A identidade antiga perde o poder e eis que surge o quê? Novas coisas, uma nova identidade, uma nova direção, um novo pensar, um novo rumo na vida. Você entende como é profundo? Falar que eu fui transformado por Cristo, falar que a minha vida foi transformada, não quer dizer que eu sou perfeito. Amém? Não quer dizer que eu não vou pecar, né? Amém? Isso vai acontecer, mas é um mudar de vida que eu vou procurar não mais fazer o que desagrada a Deus, primeiro ponto, e a minha mente, as minhas prioridades, elas começam a mudar, e aí a gente olha para o estudo do Márcios, e a gente vê que agora não é só mais esse reino físico, eu pertenço a um reino espiritual, e se eu pertenço a esse reino espiritual, então eu devo vivê-lo, né? Não esperar depois da morte. E você pode estar pensando assim, Diogo, mas eu nasci num lar cristão. Os jovens, Diogo, mas eu nunca aprontei, eu nunca fiz nada, né, na minha vida. Então, essa transformação, para mim, ela não é tão visível, né? Porque tem aquele estereótipo que cristão era aquele cara mauzão, né? Fazia todos, aí ele se converte, terno e gravata, uma Bíblia grande, mudei de vida. Aí tu vê essa mudança, isso acontece também. E parece que todo cristão é isso, né? Mas, poxa vida, tem muitas pessoas que conhecem a Cristo e têm uma vida moralmente correta. Às vezes até mais que muito cristão, tá? Mas o que acontece? Que transformação é essa? Transformação no interior, coração, modo de pensar, prioridades. Ela vai mudar, é só você conversar com aquela pessoa que você vai começar a perceber essa mudança. Então não é só uma mudança moral ou de atitudes, mas também de pensamentos e de prioridades, né? Mas entendendo isso, certo? Essa transformação real, profunda, visível, né?
Só abrir um parênteses, né, gente? Quando a gente fala que a gente tem a salvação, eu me converti, entreguei a minha vida para Cristo, a Bíblia nos provoca, tá? É a Bíblia que nos provoca a gente fazer uma autoavaliação da nossa salvação. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Quando eu digo que eu sou salvo, isso tem que condizer com a minha vida. É maravilhoso, né? Fechando parênteses aqui nesse ponto. Mas da onde que vem tudo isso? Qual que é a fonte disso? Dessa transformação? A gente viu que começa em Cristo, mas a fonte vem, versículo 18, e a gente vai ler o B, né? Versículo 18a, desculpa, que é a metade do versículo. Tudo isso provém? Aí. Tudo isso provém de Deus. Então, tudo isso. Toda a obra da salvação, ela começa no Pai, né? Tem a origem, a iniciativa, vem de Deus. A reconciliação é algo muito importante de nós entendermos no processo de salvação, gente. Por quê que ela é importante? Porque nós não temos essa ideia geralmente formada na nossa cultura, certo? Nós temos uma ideia formada pela nossa cultura religiosa, tá? Que nós somos uma pessoa boa diante de Deus. Tá? Ninguém vai sair por aí falando, é inimigo de Deus. Mas, biblicamente falando, por causa da nossa vida, do nosso estado pecaminoso, nós somos inimigos de Deus. Mas, por meio de Cristo, nós nos tornamos, o quê? Filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? A gente tem esse jargão, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas, na verdade, não. Só se torna filho de Deus aquele que passa pela cruz. Então, Deus é a fonte. E a fonte da transformação é em Deus. Por isso que a gente não pode confiar, eu sempre falo isso, em métodos para querer, né, que as vidas das pessoas sejam transformadas. Métodos, por exemplo, que muitas igrejas fazem, né? Show, festa, sei lá o quê, para atrair as pessoas. Porque não é o evento, mas é o poder do Espírito Santo que está em Deus que muda. Não depende da força humana, mas da graça divina. Essa é a transformação em Deus. Por isso que nós devemos confiar nessa fonte. E agora tem um negócio que é maravilhoso. A gente viu que precisa ser Cristo. Todos nós sabemos disso. E quando a pessoa ela realmente conhece a Cristo e é transformada, né? Talvez você está pensando aí, eu preciso ser transformado. Pensa aí, pode ser teu caso, né? Começa em Cristo, a fonte é Deus, e o mais bonito de tudo é que não para por aí. Sabe por quê? Deus nos torna parte do processo, isso é maravilhoso. Toda vez, ou quase sempre, né? Quando a gente está aqui junto, antes da celebração, todo mundo que está servindo nos ministérios, aqui que está na escala, vem aqui um pouquinho antes, a gente ora, né, pela celebração e tal, né? E eu sempre procuro lembrar, é um privilégio. É um privilégio a gente fazer parte desse processo de transformação. Porque Deus assim quis. Vamos ler no 18, agora a gente vai do B, né? E vamos ler o 19 também, tá? A gente parou lá. Tudo isso provém de Deus, que nos, por meio de Cristo, e nos deu. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E olha só, gente, vai lá. E aí Deus vem e nos confia a mensagem da reconciliação, né? Ele nos deu esse ministério. Então,
Gente, Deus, Ele não apenas nos salvou, mas Ele nos confia, Ele nos dá essa missão. E o ministério aqui, ele não tem que ser visto de forma administrativa, um cargo, mas é uma responsabilidade. É chamado de Deus. Deus escolheu agir pelo intermédio da igreja. Deus agiu escolher por intermédio da igreja, né? Todo salvo é um enviado. Ergue sua mãozinha aí. Você é salvo? Pode erguer sua mão. Está na dúvida, ergue também. Amém? Vai que, né? Você é um enviado. Né? Você é um transformador de vidas. Deus não chamou você para assistir. E mais uma vez, eu quero trazer essa questão da cultura. Porque o nosso relacionamento cultural, e às vezes ele está até, assim, enraizado no nosso inconsciente. É o quê? Eu tenho que tentar, pelas minhas forças, durante a semana, ser uma pessoa boa, trabalhar, não fazer o mal, não querer matar ninguém, né? Principalmente em casa. Final de semana, se eu conseguir um tempinho, eu vou ter o meu momento religioso. Dependente da religião, certo? E nesse momento religioso é normal que tenha algumas pessoas mais elevadas espiritualmente, que eu não tenho acesso a elas, e eu não tenho acesso a Deus, certo? Não é assim? Pensa, tá? Então eu vou até essas pessoas vão lá até Deus e resolveu, volto para, né? O evangelho é diferente. O Evangelho diz que nós todos somos iguais, com dons diferentes. A gente pode até fazer uma série aqui de dons, né? Acho que terminando os 10 mandamentos, para a gente estudar mais os dons. Mas a questão é, Deus, Ele chama a gente é igualzinho, não tem diferença, e todos nós somos chamados a servir, a participar, a ser um transformador. E às vezes a gente fica meio confuso, a gente pensa, não, eu estou aqui na Aliança Bíblica, eu venho, participo. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque, gente, o resultado disso, desse processo, né, é que a gente se torna somos os transformadores de ação, né? Bem transformador mesmo. Podia ter sido mais criativo, né? Ah, tudo bem. Eu me esforcei, tá? Ainda eu peguei essa imagem e digo, gente, acho que esse aqui é um transformador do Japão, né? Porque aqui não tem desse tipo aí. Versículo 20. Muito legal. Portanto, como? Até aí tá bom. Esse texto ele é muito profundo porque ele está dizendo para cada um de nós que nós somos embaixadores de Cristo e Deus ele está fazendo o apelo dele por nosso intermédio. Então Deus quer usar a gente para ser esse transformador para a vida das pessoas, né? Então, o embaixador, ele representa alguém maior, ele não fala as suas próprias palavras e ele age em nome de outro reino. Outro reino. Né? E espero não fazer confusão com o estudo do Márcio. Né? O cara explica uma coisa domingo passado, eu vim aqui e explico tudo diferente. Né? Mas o Márcio falou dos 2 reinos. E eu fiquei pensando, enquanto preparava esse estudo, e no estudo da ceia aí do Márcio, que a gente se confunde. Tu imagina só, o embaixador de um outro país, né? Ele vai para outro país, ele tem uma missão, né? Vamos botar uma coisa assim, bem, né? Teoria da conspiração. O embaixador, ele vai lá no outro país, porque é um negócio de guerra, ele tem que ser um espião, ele é contra aquele país, né? Quando vê, ele se esquece disso. Ele passa a viver naquele país, ele gosta tanto daquele país, ele fica lá, ele até se esquece da missão. E, em vez de ele ser, né, contra, levar informação, ele está lá vivendo. Sabe? Estranho isso, não seria? Né? Seria até engraçado. A nossa condição é que a gente não é daqui. Eu sei que é difícil entender. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar, eu tenho meus problemas, eu tenho que pagar boleto, né?
Tenho tantas coisas para fazer, mas a realidade espiritual que não pode fugir do nosso horizonte, da nossa visão, nós não somos daqui. Quando nós nos esquecemos dessa realidade, nós construímos o nosso reino aqui. E Deus está dizendo, vocês têm uma missão, cada um de vocês foi chamado, cada um de vocês é importante, cada um de vocês é um transformador de vidas que foi colocado nesse local, Farroupilha, para ser o meu mensageiro. Não se esqueçam disso, não deixem que o mundo engula vocês com trabalho, com preocupação, com qualquer outra coisa. Lembrem-se, vocês não são daqui e logo, logo vai passar. Não é verdade? Nós somos embaixadores de Cristo. Né? O resumo, né, desse estudo, versículo 17, 18, se você quer tirar uma foto para depois dar uma revisada, e esse processo, né, que ele embarca nós, Deus e as pessoas, a gente foi transformado, Deus é a fonte, eu recebi uma missão, eu sou um transformador. Eu sou um transformador nas mãos de Deus. Porque se eu deixasse só aqui, eu sou um transformador, poderia ser muito, né, um negócio assim, motivacional. Mas se eu entendo que eu sou um transformador nas mãos de Deus, muda tudo. Completamente. Né? Eu sou um transformador de vidas. Agora a foto está melhor, ó. Cheio de ligação. Hã? Tá louco. Todo mundo vai sair da aliança olhando para os transformadores, né? Ninguém nunca olha. Quando a gente olha para um transformador elétrico, ele não chama muita atenção, né? Fica no alto dos postes, escondidos, subestação. Não é assim? Quase invisível ao nosso dia a dia. Sem ele, porém, a energia não chegaria até nós. Ou não chegaria de forma útil, né? A energia que está lá na usina é alta tensão, gente. É poder. Tá? Se ela chegasse direto até as nossas casas, explodir tudo. Estragar tudo. Imagina? Alta tensão. Transformador é algo essencial. Ele é algo essencial porque, presta atenção, ele não cria energia, ele não é a fonte, ele vai transformar essa energia. Ele pega a energia forte demais, né? Ele transforma em algo útil, acessível, que gera vida, luz, aquecimento, movimento. E adivinha? O Evangelho faz isso conosco. Ele faz isso conosco. Deus é a fonte. Você está se alimentando em Deus, Cristo é o poder, o Espírito Santo é quem que ele opera, né? Eu não coloquei esses pontos aí. Tá? É o Espírito Santo que opera. Nós não salvamos ninguém. A gente precisa entender isso. Nós não conseguimos transformar os corações por nós mesmos. E a gente luta, briga. Mas se a gente não olhar para a fonte e não entender isso, que Deus decidiu então usar a cada um de nós como um transformador. Para quê? Porque as pessoas chegam até nós, sabe como? Machucadas, feridas, confusas, presas no pecado, vivendo nas trevas, sem salvação, carregando o quê? Culpa, medo, dor, não é assim? Olha para a nossa história, como que foi? Um transformador, gente, ele não retém. Preste atenção. Não adianta a gente estar aqui cheio de teologia, cheio de versículo do dia, café com Deus, não sei o quê, devocional daqui, e reter tudo. Isso é uma reserva, ou um reservatório. Nós cristãos, nós transformamos, nós passamos, tá? Nós não seguramos energia para nós mesmos. Então a graça de Deus, ela vai passar por cada um de nós. A verdade de Deus vai passar por cada um de nós. A reconciliação, o ministério, vai passar pela vida de cada um de nós. Nós somos canais. Presta atenção, começa em casa. Se eu sou um transformador de vida, eu tenho que transformar a vida da minha esposa. Mulher, do marido.
Começa a transformação em casa, onde o ódio vira perdão, a culpa vira graça, o pecado, né, vira em arrependimento, a morte vira em vida. Vocês estão entendendo? Transformador de vidas começa em casa. Por nossas próprias forças nós não conseguimos. Ele precisa estar conectado, precisa estar conectado na fonte. É uma rede que liga do início ao fim, ao destino, a um propósito. Nós estamos conectados com Deus, gente, presta atenção. A nossa fonte é Deus. E Deus coloca a gente numa família espiritual. E como igreja nos dá uma missão. Olha quantas pessoas têm conhecido a Cristo. Quantas pessoas têm vindo até nós. Né? A gente está indo para um local maior, para receber mais pessoas, graças a Deus. A nossa missão, junto, separado perde função, conectado vai transformar os ambientes. E por fim, quase no fim, você pode repetir? Último ponto aí, por favor, bem alto, vai. Eu sou um transformador de vidas. Você consegue repetir isso mais uma vez? Você se vê sendo um transformador de vidas no teu lar? Como eu disse, talvez você precise olhar para a sua vida e dizer, eu preciso transformar minha vida, Deus. E clama a Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Eu não pedi isso, mas depois o Rangel briga comigo. O Rangel conhecia um mês, ele me disse assim, Diogo, eu não sei te explicar. Ele veio até a Aliança pelo Instagram, né? Muito legal que ele disse assim, eu não sei te explicar, mas eu sei que eu quis procurar a Deus, e no meu íntimo eu procurei a Deus, e eu sei que Deus está me ouvindo, e eu sinto isso, mas não sei explicar. Procurou a Deus. Eu disse assim, nem vão passar para o abismo ligado, vão para o discipulado, né? Deus fala que se a gente procurar Ele, a transformação começa em nós. Se você já está nesse processo de transformado, você tem transformado o seu ambiente, dentro de casa, no seu trabalho, com as pessoas. Você é um transformador de vidas, mas não porque você é forte, mas porque Deus é poderoso, né? Não porque a gente tem luz própria, mas porque Cristo é a nossa luz. Aonde eu chego, gente, aonde que cada um de nós chega, as trevas podem ser transformadas em luz. O caos pode ser transformado em ordem. Né? A dor que muitas pessoas estão sentindo aí, elas podem ser transformadas em esperança. E é isso que o Evangelho faz. Né? Para muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu digo para vocês, uma das maiores alegrias que eu tenho, né? Depois que Cristo me salvou, transformou minha vida. Pode chamar o pessoal de lá de baixo, por favor. Diz para ele subir rapidão, sem se machucar, por favor. A gente pede para alguém, vem correndo, né? Mas cuida para não se machucar. Pode ficar com a consciência pesada. Depois que Cristo mudou minha vida, uma das coisas que eu tenho maior alegria nesse ministério, né, que Deus confiou para cada um de nós, é você olhar para a vida das pessoas e ver a transformação que Deus faz. Não tem preço, gente. Não tem preço, né? Inúmeras histórias que nós poderíamos contar. E eu poderia aqui escrever um monte de coisa, falar um monte de coisa, mas nós vamos ver um vídeo. Porque esse é o resultado do amor de cada um, né? Esse é o resultado da nossa missão em Cristo Jesus. E eu espero, até quando Deus quiser que eu viva, continuar a poder experimentar isso. De alguma forma, ser esse transformador. Né? E nós juntos, como igreja, faremos isso. Vamos orar antes do vídeo? Eu gostaria que tu baixasse tua cabeça, que tu pensasse nessa passagem, pensasse na tua vida, como é que tá?
Conversa com Jesus aí. Senhor Jesus, que a gente possa realmente, Pai, falar e que essa frase venha do coração, que a gente entenda que nas Tuas mãos nós somos transformadores de vidas, Pai. Não por capacidade própria, mas por missão recebida, Não por mérito, Deus, mas por graça. Que essa semana, Deus, onde o Senhor colocar cada um de nós, Pai, que nós tenhamos isso na mente e coração. Nós fomos chamados por Ti para sermos transformadores de vida. Nos dá essa coragem, Deus, de realmente entender que o Senhor quer usar cada um de nós. Não há medo, não há vergonha, não há receio. O Senhor quer, e se a gente estiver disposto, eis aqui a Tua igreja, Pai, para cumprir a missão. Te agradecemos por essa palavra, Pai, e pela transformação que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, uns minutinhos, a gente vai ver um vídeo aí, pois estamos liberados. Pode ficar. Eu venho de uma família católica, onde adorações por imagem de santo é algo comum da religião. Eu me agarrava muito aos santos, tinha vários santos na minha casa. Eu achava que eles me davam conforto, me davam a fé, mas não era nada disso. Hoje eu estou aqui entregando a minha vida e a vida da minha família a Jesus. Comecei frequentando igreja, enfim, desde a minha infância, na igreja luterana. E depois disso eu me considerei um pouco ateu, até eu conhecer a Aliança. Eu venho de um lar cristão, mas quando a gente vira adolescente, a gente não quer mais saber de igreja, a gente vai crescendo e a gente vai se afastando. Eu sempre achei que eu mesma tinha que ser o principal e a protagonista da minha história. Que eu tinha que bater no peito e arrumar a minha vida, meus erros, sozinha. Por muito tempo eu fui no mundo e achava isso um máximo. Quem me trouxe lá nos meus 9 anos foi o meu tio Marco e a minha tia Fernanda, que eu sou muito grato a eles até hoje. Eu tinha um vazio muito grande, que eu achava que era porque eu tinha que ir pra festa, eu tinha que sair, eu tinha que beber. Eu só achava alegria bebendo. Eu bebia e ficava alegre. Eu disse, isso aí que eu quero. Bom, que dia lindo que Deus preparou para nós. Eu tô bem emocionada. Antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha um vazio na minha vida, que eu achava que preenchia com festas, bebidas, amigos, só para as horas boas, né? Mas depois sempre senti o mesmo vazio. Assim como Estevão tomou uma decisão, vocês estão tomando a decisão de vocês. Não diante de perseguição, né? Mas diante de uma igreja que ama cada um de vocês. E que fica muito feliz e está em festa por recebê-los em nossa família. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Em 2023 foi onde eu me rendi a Deus de corpo e alma, porque eu tive a perda do meu irmão. Hoje eu entendo, né, que Deus realmente ele é maravilhoso. Quando eu fui para a Aliança, a minha vida mudou totalmente. Eu me sentia outra pessoa. Fui entendendo que Deus se revela naqueles que o buscam e que seguem. Depois que eu conheci, aliás, que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, em 14 de janeiro de 2021, comecei a entender as coisas certas e erradas. O que Deus quer para nós.
uma semana depois o Diogo me chamou para tomar um café. E nesse período de uma semana, eu também estava planejando me suicidar. Eu já estava no processo de preparação. Além do meu próprio batismo hoje, também é o batismo do meu pai. Está sendo batizado. Isso me deixa profundamente feliz, porque depois de muita oração, ver ele aqui ao meu lado, tomando essa decisão é algo que só Deus poderia fazer. Tem uma música que diz: eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Mas eu tenho um Deus que não desistiu de mim, um Deus que tem guerreiros prontos para o combate. Mas eu imaginava o quantos oravam por mim, o quanto os meus pais dobraram o joelho e pediram por mim. O protagonista da minha história, o meu pai amado, estava só me esperando, pois sabia que a sua filha ia voltar para casa. Gente, mantenham essa decisão viva na vida de vocês. Nós somos frutos das nossas escolhas. E eu escolhi Jesus como meu Senhor e Salvador. E hoje estou aqui, graças a todas essas pessoas que Deus utilizou na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradeço a Deus pela sua graça e seu perdão, e por me acolher mesmo quando eu não merecia. A partir de agora, me comprometo a caminhar na fé, buscando fazer a sua vontade e viver segundo os seus ensinamentos. Jesus fez muitos milagres na nossa família, na minha vida. Então, eu estou certa do que eu decidi fazer e vamos em frente com Jesus. No início eu fui meio duro, não queria vir, mais rebelde. Mas daí, graças a Deus, eu tenho a minha esposa do meu lado que ela disse: ou tu vai comigo ou tu vai comigo. E graças a Deus eu estou aqui para honrar a glória do Senhor. O batismo é um passo importante, uma entrega sincera. E eu quero seguir o caminho de Deus pelo resto da minha vida. Sou grato a Deus por tudo, por me conduzir, por transformar minha família e por me permitir viver esse momento tão especial. Hoje eu tenho certeza do que eu quero para minha vida. E gostaria que todos conhecessem. E filhos, é isso que eu quero para vocês. Porque é a melhor coisa do mundo, é estar aqui, é conhecer Jesus. Negar a si mesmo é um ato não só de coragem, e sim de amor, por um pai que morreu por nós. Hoje, simbolicamente, eu nasço de novo. E sei que o nosso Deus está feliz em ver a sua filha rebelde em casa. Em casa, minha mãe orou muito por isso. A Joyce, quando eu comecei na célula, ela disse que fazia tempo que o meu nome estava na lista de orações deles. E obrigada por mostrarem o Deus maravilhoso que eu tenho na minha vida. Quero melhorar cada vez mais. Quero ver as minhas filhas crescer nesse meio, na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Quero agradecer a todos presentes neste grande momento nas nossas vidas. Obrigada. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida de cada um aqui, Deus. Assim como Estevão também decidiu permanecer firme, Senhor Jesus, em Ti, mesmo diante da morte. Que cada batizando hoje que vai declarar aqui publicamente a sua fé, que essa decisão marque a vida deles para sempre. Que eles possam viver cada dia lembrando que são de Jesus. Que eles não retrocedam, Pai, que eles possam perseverar até o final, dar essa coragem, Senhor. E que a Tua graça conduza eles, possa conduzir cada um deles, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus.